Estamos em definitivo aqui com o Morning Show dessa terça-feira. Eu sou o André Marinho, seu amigo do dia a dia. Esse Morning Show sempre cheio de novidades, entrevistas, muita informação, muito entretenimento. Aqui ainda no clima da despedida ao Papa Francisco. Os olhos do planeta inteiro seguem voltados para o Vaticano, já na medida que o processo da formação do conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco já começa a ser formado, começa a ser debatido e começa a ser estruturado. E naturalmente, claro, todas as homenagens sendo rendidas e todos os desdobramentos analisados da partida do Papa Francisco, de Jorge Mário Bergoglio, e o seu grande legado humanitário para o planeta e para as páginas de história, né? E mais do que isso, tá? Os fiéis se preparam para honrar o legado do primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro Francisco. E algumas perguntas começam a surgir, né? Mano Ferreira, quem será o próximo Papa e o que nos espera nos próximos anos, nos próximos episódios dessa saga? Qual será o futuro da Igreja nesse contexto que, como a gente discutiu ontem, talvez a maior marca e o maior testemunho do sucesso de Papa Francisco foi esse grande avivamento católico a nível global que a gente vem notando para valer. Mano Ferreira. Pois é, Marinho, nós tivemos, depois de décadas de diminuição do número de fiéis católicos, nós tivemos, com o papado do Papa Francisco, um crescimento do número de fiéis e frequentadores das igrejas, inclusive aqui no Brasil. Isso mostra um indicador de sucesso, da potência do Papa Francisco como um grande comunicador. Eu diria que o Papa Francisco conseguiu, como poucos líderes do nosso tempo, trazer uma conexão dos valores da igreja com uma linguagem que foi capaz de atravessar as fronteiras da própria comunidade católica, fazendo com que muitas pessoas, inclusive de outros credos, tivessem sobre ele um profundo respeito. E eu acho que uma das marcas essenciais para que ele conseguisse uma comunicação tão robusta e impactante foi, sem dúvidas, a simplicidade com que ele atuou à frente do papado e que trouxe outras marcas, como, por exemplo, o combate à corrupção dentro da própria igreja. Eu acho que as marcas do Papa Francisco para dentro, é inevitável que a gente fale tanto do trabalho de colocar o dedo na ferida das acusações de pedofilia, como também de acusações de corrupção. Vale lembrar, durante o papado do Papa Francisco, nós tivemos pela primeira vez um cardeal preso, condenado a 5 anos de prisão, cardeal da alta cúpula da igreja, em função de um desvio de recursos para a compra de um prédio na Itália. Então, isso são mostras de como o Papa Francisco encarnou e tentou viver o exemplo daqueles valores que pregava. Está funcionando aqui também minha dupla David de Tasso, hoje presente. Esse que é um católico também, realmente que professa sua fé, pratica sua fé. Um dia e tanto ontem que tivemos aqui na nossa Jovem Pan e mundo afora, né? A gente falou tanto, né, desse pêndulo tradicional da Igreja Católica. Normalmente você vê um papado, um pontificado mais focado nas questões intramuros, internas, reformas ali para arrumar a casa, normalmente associada aos mais conservadores, ortodoxos, e depois padres com uma função mais extramuros, mais pastoral. E, com certeza, por exemplo, João Paulo II e o Papa Francisco, naturalmente, com todo o seu carisma, a abordagem humanitária, representam mais essa corrente. Será que a gente pode contar com essa tendência, com agora sim um padre mais focado na questão interna da igreja? Essa é a sua expectativa? Totalmente achismo nessa altura do campeonato? Tá muito aberto ainda, né, Marinho? Muito bom dia a você, bom dia a todos. Eu acho que o novo Papa, ele tem que seguir a diretriz de realmente abrir as portas da igreja, como o Papa Francisco bem fez, de aceitar as pessoas da forma como elas são, mas sempre também pregando aquilo que a igreja rege. Porque por mais que a sociedade mude o seu comportamento com o passar do tempo, novas tendências vão surgindo, o que está escrito na Bíblia é uma só interpretação, né? Então, assim, não é variável conforme vai mudando também a sociedade. Eu acho que isso precisa ser sempre lembrado, apesar de a gente não poder excluir ninguém. Então, acho que tem que ser um Papa que, ao mesmo tempo, onde ele traz um certo conservadorismo, ele também tem que ser um pouco reflexivo sobre esses aspectos para não fechar as portas da igreja e, assim, também perder ainda mais católicos. Porque o que a gente precisa é de uma igreja que acolha a todos. Porque, geralmente,
geralmente não deveria ser assim, mas de fato é, a gente recorre à igreja quando a gente está com algum problema. E aqueles que têm problemas precisam ser atendidos. E se a ideia é que pelos frutos os conhecereis, como diz na Bíblia, eu acho que o legado do Papa Francisco é realmente inquestionável nessa altura, até porque nós notamos cada vez mais igrejas lotadas, conversões em massa, multidões buscando novamente o pastoreio da Igreja Católica, mas claro, eu acho que esse talvez seja, assim, indiscutivelmente o maior legado que ele poderia ter deixado para a Igreja Católica, nesses tempos de obscurantismo, das pessoas, especialmente as novas gerações, tratando a religiosidade e a fé como algo retrógrado. Pelo contrário, a gente vê talvez uma contra-revolução nesse sentido e, com certeza, esses 12 anos de pontificado do Papa Francisco contribuiu diretamente nesse sentido. A gente vai trazer agora o nosso contribuinte, parceiro aqui de primeiríssima ordem e hora aqui da nossa Jovem Pan News, Fábio Piperno, que, pelo acaso, estava na Itália, em solo italiano, no momento onde esse acontecimento mais do que histórico acabou acontecendo. Fábio Piperno, você me ouve bem, meu querido? Bom dia. Tudo bem, Marinho? Então, a gente está aqui na Praça de São Pedro. Milhares e milhares de pessoas já circularam por aqui hoje. Cenário suntuoso, né? A grande capital do catolicismo mundial. E deixa eu dar só uma voltinha aqui com a câmera. Olha, lá atrás, veja, você pode ver um monte de jornalistas, são certamente mais de 100 de todas as regiões do mundo. Esse corredor aqui, deixa eu mostrar aqui, esse corredor agora está vazio nesse momento. É um corredor, Marinho, por onde passam grupos organizados de peregrinos do mundo todo. E hoje, inclusive, eu cheguei a conversar com alguns da Nova Caledônia. Confesso para você que eu não me lembrava de ter conversado na vida com outras pessoas nascidas, então, nesse país lá da Oceania. Mas é aí que está o negócio. A Nova Caledônia, ela faz parte de uma região que, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma parte do planeta onde há uma expansão do catolicismo, onde há, sem dúvida nenhuma, uma ofensiva da Igreja Católica no sentido de ampliar sua base de fiéis. E não é que fala-se na possibilidade de que o Papa seja alguém não nascido na Europa, muito menos na América Latina. Francisco é argentino, dificilmente a Igreja Católica escolheria um outro Papa nascido aqui no Novo Mundo, mas é uma Igreja Católica que, olha, cada vez com maior frequência nos continentes da África, da Ásia e também da Oceania. Só para que o nosso amigo do Morning Show tenha uma ideia do que isso representa. Piperno, só te acionando por um segundo. Hoje a Europa tem 54 dos 138 cardeais. Sim. E ela é segurada pela Ásia com 24, a América Latina com 22, tá? Mas a África já tem 18 e a Oceania mais 1. Então, isso quer dizer o seguinte, juntando aí Ásia, África e Oceania, a Igreja Católica então tem dessas regiões 50 dos 138 cardeais, uma representação somada da quase o mesmo contingente da Europa, que sempre foi majoritária, principalmente em função dos arquibispados italianos. A Itália sempre foi o pai. É isso aí, pessoal. A gente segue ouvindo ali o Fábio Piperno, que claramente tem um canto gregoriano ali ecoando no horizonte. Claro, ele está no lugar certo, na hora certa, mas talvez não com as melhores condições ali para poder haver esse diálogo como realmente a nossa audiência merece. A gente já vai estar tentando restabelecer o contato da melhor maneira possível, orientando aí o nosso glorioso Fábio Piperno para talvez entrar naquela viela atrás dele ali, dar uma escondida. A imagem é linda, mas também o que é mais bonito é que a gente possa promover o diálogo. E só a gente cristalizando, o Piperno, por favor, mano, férias e virou uma cobertura histórica. Não é não? Então, exatamente. Pé quente. Tá com o celular dele lá, né? Então. Não, ele não estava nem mais em Vamos rumo, tentar fazer mais uma tentativa aqui para ouvir da forma mais precisa possível. Piperno, se você puder, enfim,
se deslocar para o local mais recluso possível, para que a gente possa ouvir da forma mais clara possível as suas palavras e a sua excelente explicação. É o que a gente orienta aqui, conselho de amigo. Mas a gente está te ouvindo bem e te devolve a palavra, por favor. Ok, perfeito. Agora sim. Pode seguir, por favor. Então, ele entendeu o meu recado de realmente procurar um lugar recluso, é o que ele deve estar fazendo nesse exato momento. Não vai fazer, recado dado, e realmente ele entendeu. Mas, claro, a gente já vai estar voltando aqui com o Piperno, que está no lugar certo, na hora certa. Mano. O Piperno estava destacando uma informação muito interessante e importante também sobre o que significou o papado do Papa Francisco em termos de divisão geográfica dos cardeais da igreja, né? Ou seja, aqueles que têm direito a voto para o próximo Papa, pela primeira vez, tem em sua maioria um volume de pessoas que não são da Europa. Apesar da Europa ainda, claro, ser o continente com maior número de representantes dentre os cardeais, né? A maioria dos cardeais hoje está nos outros continentes. E isso modifica bastante o jogo diante da tradição da igreja, que, vale lembrar, historicamente tinha a maior parte dos cardeais, não apenas na Europa, mas sobretudo na Itália, o país onde o Vaticano fica circundado, né? Não, o Piperno acabou de dizer que se deparou com fiéis da Nova Caledônia. A Nova Caledônia, para quem não sabe, é o pedaço de terra no planeta mais distante do seu país soberano. São 16 mil quilômetros entre Paris, França, né, o país soberano, e o arquipélago da Nova Caledônia, só para mostrar que realmente é um momento de comoção em todos os cantos desse planeta. Agora, vamos seguir aqui repercutindo, evidentemente, são muitos elementos, desdobramentos, e a gente, claro, tem um compromisso de deixar vocês bem informados. Vamos seguir aqui, então, com o David de Tarso, até porque o Vaticano já optou por uma data ali definitiva para o funeral do Papa Francisco ser realizado. Enquanto isso, claro, fiéis e turistas, como o nosso Fábio Piperno, estão ali na Praça de São Pedro para prestar as últimas homenagens ao Papa e o seu legado monumental. Alguma informação nesse sentido, David, a questão do protocolo oficial olhando adiante? Começa na quarta-feira, então, né, em cerimônia aberta, para que o público possa fazer visitação e prestar suas últimas homenagens. E o sepultamento está previsto para o sábado. Isso foi o que ficou definido no Vaticano. O Vaticano também, com o passar do tempo, vai divulgando algumas informações. A última delas, que comoveu bastante, é que o Papa Francisco, antes de morrer, quando começou a apresentar sinais, né, ele deu um tchauzinho ali para o enfermeiro que o acompanhava e disse obrigado. Então, foi o último gesto do Papa Francisco em vida, e o enfermeiro, então, relatando, né, que o acompanhava, dizendo que ele ainda foi solidário em dizer obrigado, em agradecer por todos os cuidados ao longo desse período, que o Papa Francisco, inclusive no seu testamento, que foi assinado lá no meio do ano de 2022, já não estava bem de saúde, já demonstrava sinais de fraqueza, mesmo antes, né, de ser acometido por esse problema nos pulmões. Na verdade, ele tinha um problema nos pulmões desde muito jovem. Sim. Então, quando, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando ele foi internado com a pneumonia e aquela bronquite toda, todo mundo acendeu um alerta ainda... Já seria natural que uma pessoa de 88 anos acendesse um alerta ao ser internado por conta de uma pneumonia. Mas no caso dele, muitos achavam que era um grande milagre ele ainda estar vivo com aquela condição rara que ele tinha no pulmão. Ele conseguiu vencer essa pneumonia e acabou aí falecendo, como a gente vai trazer ao longo do nosso programa, por conta de um AVC, se não me engano, né? Que na verdade não teve nada a ver com a questão da pneumonia anterior. AVC Mas é aquilo, né? Uma coisa influi na outra, querendo ou não. A debilidade era tamanha que acabou acontecendo o que aconteceu. Sim, e insuficiência cardíaca também, que foram as causas da morte, né? Lembrando que horas antes ele estava ali com o vice-presidente americano, então ele estava lúcido e ativo e cumprindo as suas funções. Então, claro que foi ali uma fatalidade, mas evidentemente o quadro, o pano de fundo já era preocupante. A gente já vinha acompanhando aqui no detalhe esse processo todo até que culminou na morte dele. Mas o que deixou muita gente esperançosa foi a aparição no domingo de Páscoa. Exatamente. Parece algo até divino, né? Que a gente fica refletindo assim, será que foi uma espécie de combinado com Deus, né? Falou assim, ó, as celebrações de Páscoa vão terminar e aí sim eu me despeço. Inacreditável ainda mais, David, esse contorno aí, não sei, espiritual, místico, do imponderável, é que o calendário da Páscoa foi ajustado esse ano, excepcionalmente, para ficar alinhado ali com
o calendário juliano, que é como a igreja ortodoxa ali se orienta, né, no dia a dia. Então, ainda teve isso. E calhou de ser nessa data tão simbólica para mais de 1,3 bilhão de católicos mundão afora. Mano Ferreira. É impressionante, porque tem muitas coincidências. Tem também a questão da data, né? E a questão de números, porque o Papa é o 8º Papa após... Bom, Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Mais ou menos o que a gente já vai... O VAR da produção vai buscar. O ponto é que tem vários pontos simbólicos por trás, inclusive do horário. Vale dizer, entre outras questões, o Papa é sócio do Clube San Lorenzo, da Argentina, e é o sócio número 88.235. Né? Morreu aos 88 anos e às 2h35 foi o horário oficial em Buenos Aires, a sua amada Buenos Aires. De Buenos Aires para a história, Papa Francisco deixou ainda esse contorno. Ele tinha que sair também com esse contorno dessa coisa assim, fortuita, né? Dessa coisa do imponderável. Se depois de uma dessa me disserem que não tem forças maiores em curso entre nós, se você for ateu ou católico, eu já tenho minhas seríssimas dúvidas, né? Acho que é praticamente impossível, né, diante de tantas evidências, dizer que Deus não existe. Pelo menos eu creio muito assim. Eu acho que é impossível, diante de tantas coisas que a gente tem demonstrado e falado, né, dessas coincidências, que eu acredito que não são coincidências de fato, realmente falar que Deus não existe. E também a gente mencionou aqui ontem que tem um time de futebol ali na região sul da Itália, na região de Campania, que é chamado Avellino, que todas as vezes onde ele conquista, todos os anos, que ele conquista um acesso ali na Calcio, da Série C para a Série B, raramente na Série A, assim, invariavelmente, o Papa de turno acaba falecendo e havendo essa transição. Querendo ou não, são as curiosidades aí que nós, como humanidade, seguimos nos apegando e nos fascinando há tanto tempo.